Boa tarde, amigos, Canal 10, começando mais um programa Jornada Esportiva. Hoje, sexta-feira, dia 21 de novembro, como sempre, vamos falar muito sobre esporte e, é claro, sobre futebol. Para a gente começar o programa de hoje, vamos falar do São Paulo, Copa Sul-Americana. São Paulo perdeu do Atlético Nacional na Colômbia e se complicou no primeiro jogo da semifinal. Nada deu certo para o tricolor nesta quarta. O juiz errou, Rogério Ceni falhou, Edson Silva também, Allan Kardec machucou, Kaká não foi nem notado em campo. Sendo assim, o Atlético Nacional fez valer seu mando de campo em Medellín e venceu o tricolor por 1-0 na primeira partida da semifinal da Copa Sul-Americana. Mas houve também pontos positivos, a dedicação defensiva da equipe brasileira e defesas salvadoras do capitão Rogério Ceni. Na próxima quarta-feira, às 22 horas, no Morumbi, o time colombiano joga pelo empate ou derrota por um gol de diferença, desde que marque, para ir à decisão contra o vencedor do duelo entre os argentinos Boca Juniors e River Plate. O tricolor, por sua vez, precisa vencer por 2 gols de diferença. 1-0 leva para os pênaltis. Pelo Brasileirão, o São Paulo volta a campo no domingo. Esse próximo domingo, às 17 horas, para encarar o Santos, clássico Sansão, na Arena Pantanal, em Cuiabá. O tricolor é o vice-líder com 66 pontos. Portanto, o São Paulo não foi bem fora de casa, em Medellín, na Colômbia, perdeu de 1-0, mas terá que jogar tudo agora no Morumbi na próxima quarta-feira, se quiser conquistar ainda o título da Copa Sul-Americana. Lembrando, 1-0 para o time do Atlético Nacional. E no outro jogo da semifinal, que aconteceu ontem, o duelo entre Boca Juniors e River Plate, o clássico argentino, terminou empatado. O primeiro jogo ontem no estádio da La Bombonera, estádio do Boca Juniors. O próximo jogo será no Monumental de Nunes, casa do River Plate, também na semana que vem. Vamos ver quem chega na grande final. Próxima semana estaremos falando da preparação das equipes para o jogo de volta da Copa Sul-Americana. Mudando agora, vamos falar de Campeonato Brasileiro. Também no meio de semana tivemos jogos por mais uma rodada, a 35ª rodada, que contou com grandes jogos e resultados impressionantes. Para a gente começar de Brasileirão, vamos falar do Santos, destaque dos times paulistas em jogo veloz no primeiro tempo e lento no segundo. Atlético Paranaense e Santos empataram. Tudo indicava que o Atlético e Santos desta quarta noite na Arena da Baixada seria monótono, mas com os dois times sem grandes ambições nessa reta final do Brasileirão, não brigam mais por título nem vaga na Libertadores. A partida até que surpreendeu, principalmente no primeiro tempo, com velocidade, alternativas e lances perigosos. O empate por 1-1 poderia ter sido com mais gols se o cansaço não tivesse prevalecido a partir dos 15 minutos da etapa final. O ritmo caiu, mas o saldo foi bom no equilibrado reencontro do técnico Furacão Claudinei Oliveira, garotada que comandou e ajudou a revelar no peixe. Robinho no primeiro tempo para o Santos e Kleberson no segundo para o Atlético Paranaense marcaram os gols da partida, válido aí pela 35ª rodada. O camisa 7 santista foi um dos destaques. Com o resultado, os times se mantêm empatados em pontos na tabela, 47 cada um, mas o Peixe, a 8 partidas sem vencer, está na frente em 8º lugar. E o Furacão ocupa a 10ª colocação. Na próxima rodada, a equipe paranaense vai a Fonte Nova encarar o Bahia neste sábado. Já o time santista, como citamos na matéria anterior, fará o clássico com o São Paulo no domingo na Arena Pantanal, em Cuiabá. Portanto, Santos e Atlético Paranaense não têm mais pretensões de nada, porém fizeram um grande jogo no meio de semana, e agora Santos e São Paulo no próximo domingo, para ir ver aí quem tem mais força no duelo Sansão. Também pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians jogou neste meio de semana e venceu o Goiás em Belém e voltou ao G4 do Brasileirão. O Timão está de volta ao G4. O Alvinegro derrotou o Goiás por 1-0 na quarta-feira no Mangueirão, em Belém, também válido pela 35ª rodada, e chegou aos 63 pontos, subindo para a 3ª posição. Como o Internacional já tinha jogado, empatado com São Paulo em 1-1 na semana passada, o Alvinegro esteve garantido entre os 4 primeiros nessa rodada. O máximo que poderia acontecer era cair para a 4ª posição,
caso o Grêmio vencesse o Cruzeiro nesta quinta em Porto Alegre. E não foi o que aconteceu. Pela primeira vez na competição, o Timão venceu 3 partidas seguidas. Antes havia batido Santos e Bahia. E o time esmeraldino, agora com 44 pontos, segue em 12º lugar, no caso Goiás, sem pretensões na competição. O gol foi contra, marcado por Felipe Macedo, que se atrapalhou ao tentar cortar cobrança de escanteio de Malco. A equipe de Goiânia mandou o jogo em Belém para arrecadar mais. O Timão volta a campo no próximo domingo, quando recebe o Grêmio na Arena de Itaquera. O Goiás visita o Cruzeiro no Mineirão no mesmo dia. Portanto, Corinthians e Goiás fizeram um jogo morno, onde o Corinthians conseguiu sair vitorioso. O que valeu foram os 3 pontos, que dá aí a confiança do técnico Mano Menezes para conseguir aí uma classificação para a Libertadores do ano que vem. Manteve o 3º lugar da competição, agora com 63 pontos, 3 atrás do São Paulo, que tem 66. E agora, próximo final de semana, grandes jogos, né? Como citamos, o Corinthians vai pegar o Grêmio, os dois aí brigando por uma vaga ainda na Libertadores, promete muito esse jogo. Também na quarta tivemos Palmeiras inaugurando sua arena, porém Palmeiras perdeu para o Sport em sua casa nova e segue ameaçado na Série A. O dia 19 de novembro ficará gravado na memória do torcedor do Palmeiras. Os jogadores serão um mero detalhe. Um dia para não esquecer, marcado por outra atuação descartável. É normal receber bem os convidados na casa nova, mas o Verdão exagerou. Deixou o Sport abrir a geladeira sem pedir licença na inauguração de seu belíssimo estádio. Ananias, que não conheceu o velho Palestra quando atuou pelo clube paulista no ano passado, entrou para a história ao fazer o primeiro gol da arena, o primeiro da vitória do Leão por 2-0. O tamanho da derrota é maior do que a frustração na casa nova. Palmeiras permanece com 39 pontos, só 3 a mais que a Chapecoense. Isto estava 3 a mais, pois a Chapecoense venceu o Fluminense nesta quinta-feira por 4-1, resultado surpreendente, e agora embolou ainda mais a parte de baixo da tabela. O Sport, por sua vez, chegou aos 47 pontos e se livrou aí de qualquer ameaça, garantindo-se na Série A com atuação elogiável. Portanto, palmeirenses, né, elenco palmeirense tem que acender aí o sinal de alerta, pois corre sérios riscos de rebaixamento e não seria nada bom após aí a inauguração do estádio, né, da nova arena do Palmeiras. Um ano que poderia estar terminando bem, está indo de mal a pior e ainda com jogos decisivos daqui para frente. Esses foram jogos, né, dos times paulistas na 35ª rodada, mas tivemos também os outros jogos. Lembrando que São Paulo e Inter abriram a 35ª na semana passada em jogo adiantado e empataram em 1-1 no Morumbi. Na quarta, Botafogo, jogando em casa, perdeu para o Figueirense por 1-0. O Atlético Paranaense empatou com o Santos, como dissemos, em 1-1 na Arena da Baixada. O Vitória empatou em 1-1 com o Coritiba, no Barradão. O Criciúma perdeu em casa para o Bahia. Já o Corinthians venceu o Goiás no Mangueirão, como dissemos, Goiás era o mandante. Palmeiras perdeu por 2-0 para o Sport na Arena Palestra, na Arena Palmeiras, perdão. O Atlético Mineiro goleou o Flamengo por 4-0. Esses jogos todos na quarta. Lembrando que o Atlético jogou no Estádio Independência. O Fluminense, mesmo jogando no Maracanã, foi surpreendido. Perdeu por 4-1 da Chapecoense, que briga aí contra o rebaixamento e conseguiu empatar em pontos com o Palmeiras. Já o jogo da rodada, Grêmio e Cruzeiro, jogo este na Arena do Grêmio. Quem saiu vitorioso foi o Cruzeiro, que derrotou o Grêmio por 2-1 e praticamente sela o título brasileiro, precisando apenas de mais uma vitória para levantar a taça, que pode ser no próximo domingo agora contra o Goiás no Mineirão. A gente vai para um breve intervalo e vamos voltar para falar dos destaques deste final de semana do Campeonato Brasileiro. Até já. Quer receber a sua revista Clube do Esporte com toda a comodidade na sua casa?
Faça já a sua assinatura da melhor revista de esporte de toda a região. No telefone 17 99 727 2852 ou mande um e-mail para revistaclubedoesporte@gmail.com com os seguintes dados: nome, endereço, telefone e e-mail de contato, e também no site www.clubedoesporte.com. Corra e garanta já a sua assinatura e fique por dentro de tudo o que acontece no esporte e demais eventos das regiões de Fernandópolis, Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul. Ligue já 99 727 2852. clubedoesporte.com. Revista Clube do Esporte, a única que chega onde as outras não chegam. Sincomerciários, Sindicato dos Empregados no Comércio de Fernandópolis, está mais bonito e melhor para você. Hoje o Sincomerciários conta com a maior e melhor locadora de filmes e livros da cidade. Escola de informática com muitos cursos para você. Um lindo salão de cabeleireiro com serviço de corte, escova, tintura e hidratação. E para a sua saúde bucal, na nova sede, você encontra consultório odontológico, fazendo restaurações, extrações, prótese e limpeza. E também com consultório de fisioterapia, com aparelhos de última geração e produtos de qualidade. Agora também, o Sincomerciários conta com salão de eventos, para você fazer a sua festa com cozinha, mesas e cadeiras de qualidade para você confraternizar. A presidente Rosana Alarcon e toda a sua diretoria espera sua visita para conhecer a nova sede dos Sincomerciários. Venha já conhecer. Sincomerciários, força e união a serviço do comerciário. A Unesc, Universo de Ensino Superior Continuado, oferece vários cursos para você. Pós-graduação, cursos preparatórios para concursos, além de palestras e capacitações. A Unesc vem se consolidando cada vez mais como referência em cursos para concursos e são mais de 60 alunos aprovados em concursos públicos e exames, sendo que esses alunos foram aprovados para concursos em diferentes setores. A Unesc oferece cursos nas áreas de engenharia, educação, saúde, desenvolvimento web, direito, treinamento desportivo e personal training. Os cursos têm aulas 100% presenciais, com renomados professores e atendendo as cidades de Fernandópolis, Votuporanga e Iturama. A Unesc está com matrículas abertas para as novas turmas. Para maiores informações, ligue 17 3442 4979 ou 99 618 2727 ou pelo site www.unesccursos.com.br. Faça-nos uma visita, assista a uma aula sem compromisso e você com certeza irá se surpreender. Seu sucesso e satisfação são o nosso objetivo e motivação. Corra já para a Unesc, Universo de Ensino Superior Continuado. Estamos de volta ao programa Jornada Esportiva desta sexta-feira. Falamos, dos destaques do meio de semana da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. E neste final de semana acontece a 36ª, começando já amanhã com grandes jogos. Neste sábado, 2 jogos, Internacional e Atlético Mineiro vão fazer aí um duelo de arrepiar no Beira-Rio. Lembrando que o Internacional está em 5º lugar com 60 pontos. E o Atlético Mineiro em 4º com 61. Portanto, o jogo aí de 6 pontos, precisando muito da vitória ambas as equipes. E é lógico, o Inter tem o fator casa, porém o Atlético vem bem, goleou o Flamengo, mesmo assim é um clássico. Então, que vença o melhor. Também no sábado teremos Bahia e Clube Atlético Paranaense. O jogo será na Arena Fonte Nova, às 21 horas, horário de Brasília. No domingo teremos mais jogos, Flamengo e Criciúma. O Flamengo joga no Castelão, às 17 horas de domingo. Lembrando que o Flamengo está em 10º lugar com 47 pontos. E o Criciúma
está em último lugar com 30 pontos, praticamente aí quase rebaixado. Sport e Fluminense, também duelo na Arena Pernambuco. O Sport, que já está livre do rebaixamento com 47 pontos, encara o Fluminense, que está em sétimo com 57, precisando da vitória, ainda mais após a derrota de ontem contra a Chapecoense no Maracanã por 4-1. Teremos o clássico Sansão, Santos e São Paulo. O jogo será na Arena Pantanal, às 17 horas. O Santos, que não tem mais pretensões, está em oitavo lugar com 47 pontos. E o São Paulo, que ainda briga pelo título, lógico, chances muito remotas. Terá que torcer para o Cruzeiro aí perder 3 jogos ou 2 e empatar 1. E o São Paulo precisará vencer os 3. Ainda há chances, porém remotas, né? O Cruzeiro, como dissemos, joga aí contra o Goiás no Mineirão, às 17 horas também neste domingo. Uma vitória dará o título aí ao time de Minas Gerais. O Figueirense joga contra o Vitória, jogo importantíssimo na parte de baixo da tabela e que também os palmeirenses ficarão ligados. Figueirense, que está em 13º com 43 pontos, à frente do Palmeiras aí, que está em 14º. Já o Vitória está em 16º com 38, um a menos que o Palmeiras. Portanto, jogo muito interessante na parte de baixo. Na parte de cima da tabela, Corinthians e Grêmio, um outro clássico. Jogo na Arena do Corinthians será às 19h30 deste domingo. Corinthians em terceiro com 63 e o Grêmio em sexto com 60. Ambas as equipes também brigando por uma vaga na Libertadores e vão com certeza protagonizar um grande jogo. Outro jogo importante agora da parte de baixo, voltando à parte de baixo da tabela, Coritiba e Palmeiras. Coritiba é o primeiro dentro da zona de rebaixamento, 17º com 38 pontos. E o Palmeiras em 14º com 39, um a mais. Portanto, o jogo será no Couto Pereira e os palmeirenses precisam aí da vitória. E é lógico, o Coritiba também, portanto, será um grande jogo. E a Chapecoense e o Botafogo também vão fazer um clássico na parte de baixo da tabela. Chapecoense em 15º com 39 e o Botafogo em 19º com 33. Dependendo, se o Botafogo perder, pode até estar rebaixado para a Série B, de acordo com os outros resultados. Portanto, rodada decisiva do Campeonato Brasileiro, essa 36ª rodada. E os times paulistas estão se preparando. Corintianos, começando pelo Corinthians, relatam força do elenco em maratona com 6 jogos, com 6 pontos. A parte que o Corinthians considerava mais crítica na reta final do Brasileirão terminou com sucesso. 6 pontos em 2 jogos fora de casa, com desfalques em todos os setores do time. Mostraram a força do elenco montado pelo clube. Essa foi a constatação dos jogadores após a vitória por 1-0 sobre o Goiás, nesta última quarta-feira em Belém. O Timão teve 6 baixas para esta partida e apenas 20 relacionados pelo técnico Mano Menezes, todos os nomes que ele tinha à disposição. Um dos mais regulares do time, o meia Renato Augusto, elogiou a sequência positiva. Aqui no Corinthians, se você perde um jogo, é o pior do mundo. Se você ganha, acaba sendo o melhor. Não somos os piores, nem os melhores. A vitória mostrou a força de um elenco num momento difícil como esse, com 2 jogos desgastantes fora de casa. Levamos 6 pontos na bagagem e agora temos de descansar o máximo possível, porque outra pedreira no domingo, lembrou Renato, lembrando que é o Grêmio, né? O jogo a que ele se refere é contra o Grêmio na Arena de Itaquera e coloca frente a frente 2 adversários direto por uma vaga na Taça Libertadores do ano que vem. Mesmo assim, a confiança dos corintianos está em alta. Pelo menos 4 dos 6 desfalques de quarta-feira estarão de volta: Guerreiro, Romero, Lodeiro e Petros. O zagueiro Anderson Martins e o lateral esquerdo Fábio Santos, lesionados, ainda serão avaliados. Teremos a volta de muitos jogadores importantes e aumenta a nossa confiança. Temos tudo para vencer domingo e praticamente se classificar para a Libertadores, destacou o goleiro Cássio. Com 63 pontos, o Corinthians assumiu a 3ª posição com a vitória em Belém. Dos 3 jogos restantes, 2 são em casa. Além do Grêmio, o Timão pega o Criciúma na última rodada. Entre esses
2 compromissos ao confronto contra o Fluminense no Maracanã. Portanto, aí são Corinthians e Grêmio farão aí o duelo dos possíveis classificados para a Libertadores, um grande duelo, um grande jogo que você corintiano com certeza não irá perder. Pelo lado do Palmeiras, time após a derrota ficaram isolados e unidos. Em crise, Palmeiras se fecha para afastar do Z4. A primeira suspeita em um time que apresenta atuações ruins no futebol recai sobre um eventual elenco rachado. Não é o caso do Palmeiras. As 3 derrotas seguidas para o Atlético Mineiro, São Paulo e Sport, todas por 2-0, deixaram o time em situação perigosa no Brasileirão. O risco de queda é real. 1 ponto separa o Verdão, que tem 39, do Curitiba, que tem 38, na 17ª colocação e primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Por isso, o clube tomou atitudes para tentar uma reviravolta. A ideia é tentar blindar o elenco, para que os jogadores possam trabalhar com tranquilidade. Primeiro, o Verdão cortou a tradicional entrevista coletiva em dia de treinamento. Foi assim na última quinta-feira, dia da reapresentação após a derrota para o Sport na Arena. Depois o clube mudou sua logística, antecipou a viagem a Curitiba de sábado para esta sexta-feira, quando fará um treinamento no CT do Caju, do Atlético Paranaense, fechado para a imprensa e novamente sem entrevistas. Portanto, a diretoria do Palmeiras se mexendo como pode para tentar blindar os jogadores e quem sabe conseguir um bom resultado contra o Curitiba, adversário direto na briga contra o rebaixamento. Também neste final de semana teremos o clássico Sansão e o carrasco Robinho reencontra Rogério Ceni. Segundo ele, espero fazer mais um gol nele. Quando o Santos e São Paulo entrarem em campo neste domingo às 17 horas, horário de Brasília, na Arena Pantanal em Cuiabá, as atenções estarão direcionadas a 2 personagens. Carrasco de Rogério Ceni, o atacante Robinho irá reencontrar o goleiro tricolor depois de atuar por quase 4 anos na Europa. O clássico, inclusive, pode ser o último do Camisa 1, que pretende se aposentar no final da temporada. O rei das pedaladas gosta de aprontar contra o ídolo adversário. Em 13 jogos, ele venceu 9, perdeu 3 e empatou 1. Além disso, marcou 2 gols no goleiro e quer balançar redes mais vezes neste domingo. Lembrando que é jogo válido pela 36ª rodada. A rivalidade é entre Santos e São Paulo. Vou procurar fazer o meu melhor e tomara que eu consiga fazer mais um gol nele. E sorriu aí, brincou o atacante Robinho. Os dois já foram protagonistas de jogos importantes, mas quase todos terminaram com finais felizes para o time da Vila Belmiro. Em 2002, uma das exceções, mas Robinho, Diego e companhia tiraram Ceni do sério. Na vitória por 3-2 para o São Paulo, no Morumbi, pela primeira fase do Campeonato Brasileiro, os santistas, depois do segundo gol de pênalti, correram para o símbolo tricolor ao lado do gramado do estádio, tiraram a camisa e dançaram em cima do escudo. A atitude gerou revolta dos são paulinos e muita discussão. Pouco tempo depois, as duas equipes voltaram a se enfrentar, mas no mata-mata. Desta vez, o Peixe levou a melhor nos 2 confrontos. 3-1 na Vila Belmiro, com um gol de Robinho, e 2-1 no Morumbi, mas sem gols do camisa 7. Os resultados classificaram o Alvinegro à decisão do Brasileirão. Eliminaram o São Paulo, que havia sido o líder da primeira fase. Já pelo lado do São Paulo, Muricy lamenta a vitória do Cruzeiro e confirma time misto no Sansão. Após a derrota de 1-0 para o Atlético Nacional da Colômbia, pela semifinal da Copa Sul-Americana, a delegação do São Paulo, visivelmente cansada pela viagem de 9 horas, desembarcou no aeroporto de Guarulhos na madrugada desta sexta-feira. Com a vitória de 2-1 do Cruzeiro diante do Grêmio pelo Brasileirão, o time mineiro abriu 7 pontos do tricolor e depende somente de mais um triunfo para garantir o título. Ao saber o resultado, o Muricy lamentou e confirmou que vai escalar um time misto para o clássico contra o Santos, neste domingo às 17 horas, horário de Brasília, na Arena Pantanal em Cuiabá. A ideia do treinador é poupar os titulares para o jogo de volta contra o Atlético Nacional, quarta que vem no Morumbi. Estamos tendo problemas de excesso de jogos, estamos no limite. Qualquer resultado que o Cruzeiro tivesse, a gente iria ter de mesclar o time, porque os jogadores já deram o que tinham que dar. Vamos conversar com eles para ver quem está com condições de jogo, afirmou. Estamos no limite. Qualquer resultado que o Cruzeiro tivesse,
a gente iria ter mesmo que mesclar, porque os jogadores já deram o que tinha que dar. Muricy Ramalho, o Cruzeiro é um time que erra pouco e se preparou para isso. Nós fomos formando o time dentro da competição, mas pelo estado que estávamos ano passado, já está bom demais, completou o treinador. O goleiro Rogério Ceni, capitão da equipe, concorda que é hora de focar na Sul-Americana. Se o Muricy optar por time reserva, é hora de respeitar, porque chegou um momento diferente no campeonato, disse Rogério Ceni, que não acredita mais na possibilidade de título no Brasileiro. O elenco do São Paulo retoma os treinamentos às 16 horas desta sexta, logo mais, no CT da Barra Funda. Com 66 pontos, o tricolor figura na segunda posição da tabela. Além do Sansão, o tricolor ainda terá os duelos contra Figueirense no Morumbi e Sport na Ilha do Retiro. Portanto, um grande clássico neste final de semana, Santos e São Paulo. Para você apaixonado por futebol, santista, São Paulino, com certeza será um grande jogo. Além, é claro, dessa 30ª rodada recheada de grandes jogos importantíssimos para os times que brigam pela Libertadores e também para os que brigam para escapar do rebaixamento. Na próxima segunda-feira estaremos falando tudo sobre essa rodada e também os demais destaques do esporte. O programa Jornada Esportiva de hoje vai ficando por aqui. Agradecemos a você, a audiência, por mais uma semana estando junto conosco e um ótimo final de semana. Até segunda, se Deus quiser. Até lá.